Finalmente chegou no estúdio o PlayStation 5 Slim. Ele veio numa ótima hora, inclusive, porque eu tô me mudando e o PS5 tradicional já não cabe tão bem lá na minha casa. Mas será que, além de menor, o Slim tem alguma diferença importante? Será que a redução diminuiu muito o desempenho? Aumentou a temperatura? Eu passei algumas semanas aqui com o Slim e o PS5 normal, lado a lado, para comparar. Se você gostar, tem link lá na descrição. E bora pra análise. Para começar, esse vídeo veio acompanhado de uma notícia, o fato do PlayStation 5 estar no seu último estágio no ciclo de vida do produto. Quem disse isso foi um executivo da Sony, que admitiu que como o console não alcançou as expectativas de venda da empresa, eles já estão meio que focados no futuro. O significado real de todas essas palavras, só o tempo dirá. Mas parece que não teremos 4 anos entre o PS5 Slim e o 6. De concreto, o que sabemos é que o foco no lançamento de grandes títulos será reduzido nesse próximo ano. Talvez o próximo God of War ou Homem-Aranha venham já com retrocompatibilidade entre o 5 e o 6. Mas calma que ainda é hora de pegar esse console, tá? Ainda teremos muitos jogos importantes para o PlayStation 5. Mas, tirando alguns poucos exemplos, no geral, o PlayStation 5 já está com todos os jogos que movimentam vendas. Não está movimentando tanto quanto a Sony gostaria, mas já estão lançados. Isso significa que o PlayStation 5 Slim chega num momento aqui estranho. A Sony está confusa com a mensagem que quer passar para o mercado, mas uma estratégia clara é que ela precisa vender mais console. E é um pouco disso que o Slim vem fazer, reduzir o preço. Esse então é o primeiro ponto positivo da nova versão, ou melhor, o motivo ideal para você ter esperado esse lançamento até agora, antes de embarcar de vez no mundo da Sony. Esse modelo aqui que eu peguei, ele custa mais ou menos R$ 3.600. Mas uns 3 dias depois da compra, apareceu um por R$ 3.350. É muito melhor que o 4.500 lá do lançamento do grande, e um pouco melhor que os 3.800, que já andava aparecendo antes. Olhando mais de perto, pouca coisa mudou no quesito design. Apesar da linha exótica ter dividido os fãs anteriormente, o PS5 Slim preferiu manter a mesma identidade ao invés de simplificá-la, o que certamente é uma decisão dentre todas as decisões possíveis. Não vou julgar aqui se é feio ou não, mas todas as questões presentes no design da versão grande continuam presentes por aqui. Até a opção de vir ou não com driver de disco, e basicamente você economiza sem ela. Nosso modelo é o sem disco, mas eu tô mostrando aí na tela uma imagem do modelo com leitor. E olha, para mim ele combina ainda menos com o resto do corpo nessa versão reduzida. Além disso, continua pouco intuitivo entender qual lado é para cima e qual é para baixo, e na horizontal o suporte não dá tanta segurança assim. E de pé confunde ainda mais com seu roteador. Inclusive agora que ele não tem um suporte vertical na caixa, que é vendido separadamente. Eles podiam ter mudado alguns detalhes aqui, na minha opinião, até para aproveitar melhor o tamanho do console. Não precisa ser um cubo literalmente, mas dá para desperdiçar menos espaço com menos adornos, por exemplo. O PlayStation 5 original é um console que ocupa bastante espaço, mas que não usufrui do seu tamanho para incrementar o sistema de resfriamento. Mas olha, existe um motivo aqui importante para toda essa semelhança. O Slim não chegou como uma versão alternativa do PlayStation 5 grande. A Sony nem vende ele com um nome diferente. O Slim substituiu a primeira versão do PlayStation 5, o grande, que não será mais produzido a partir de agora. E por isso a Sony vai manter a mesma cara, para manter a identidade aqui, o design da geração atual. Agora, em questão de tamanho, esse é um outro assunto polêmico. Comparando a versão maior, ele perdeu apenas 8 mm de altura. Talvez por isso a impressão do tamanho não ser tão diferente. Mas de largura são 3 centímetros no total. Se você pegar uma régua aí na sua casa, verá que a edição Slim ainda é bem grande. Mas não vamos ser injustos também e falar que é o mesmo tamanho. Essas dimensões geram uma redução de 30% do volume, que em questão de peso significa 1 kg a menos. Isso na versão digital, viu? É um problema parecido com o 4 Slim, que também não diminuiu tanto assim as dimensões. Pelo menos comparando esses dois, o Play 4 e o 5, com o 1, 2 e 3, que realmente tinham versões Slim, versões bem menores. No entanto, o hardware agora é muito mais evoluído que 20 anos atrás. E essa também não é a versão Slim como eu expliquei, é uma atualização geral do design do produto. O
O problema é que tamanho menor, no mundo dos eletrônicos, significa maior calor e talvez menos desempenho. Para abordar essa questão agora, eu quero começar falando da parte interna dos dois, lado a lado. Primeiro vamos retirar a placa branca para te mostrar que o leitor digital é um acessório que você encaixa nessa parte do Slim. Você pode comprá-lo já com o leitor ou então pegar depois por um preço maior. Caso você se arrependa ou aposte que o preço cai a longo prazo, você tem essa opção. Internamente, no entanto, não foi possível só pegar o que tinha no PlayStation 5 e deixar mais compacto. O Slim refez toda essa parte, remanejando tudo para o tamanho novo. E claro que tudo ficou menor, afinal tem uma diferença aí de volume de 30%. À primeira vista, o cooler perdeu alguns milímetros de diâmetro, mas nada tão expressivo. O modelo mudou também, é mais eficiente agora de acordo com a Sony, o que pode gerar um impacto positivo no final. Mas a parte mais impressionante é a placa principal, especificamente o tamanho dos heat pipes e dos dissipadores de calor. Mudou a forma que ela transporta o ar quente, dependendo mais da eficiência do próprio hardware do que do sistema de arrefecimento. De acordo com a Sony, as temperaturas alcançadas são as mesmas, em torno de 60 graus. Mas agora é a parte que a gente fecha tudo e compara a temperatura dos dois. Para esse teste, eu ativamente joguei Alan Wake 2 por 1 hora e medi a temperatura na lateral e na traseira em 3 momentos diferentes, com 10 minutos, 30 minutos e 1 hora. Eu fiz esse teste para você ter uma noção real de como ele se sai no dia a dia e também para ter uma comparação direta da qualidade geral com o mesmo jogo. Se começa a travar, se demora para carregar a textura e coisas assim. O teste então gerou essa tabela. Na marca dos 10 minutos, empate técnico, conforme o esperado. Mas não demora muito para a versão nova ficar mais quente. E em 30 minutos, a versão padrão, abre 10 graus de diferença perante o Slim. Em 1 hora, observamos que a temperatura continua subindo, porém não é no mesmo ritmo que antes. O Slim, nas suas saídas de ar, alcançou já os 60 graus que a Sony promete, enquanto que a primeira versão mal subiu 1 grau entre as medições e outras, ficando em 52 graus mais ou menos. A questão é que por mais que o grandão chegue nos 60 graus num stress test, quanto tempo você realmente joga um jogo aqui numa situação parecida? Se eu só deixar aqui o console no pause e sair para almoçar, eu volto e a temperatura está um pouco menor, porque ele não está precisando trabalhar tanto. Agora, num jogo como Fortnite, que é sempre frenético, sempre se movimentando muito, aí a diferença entre os dois consoles pode ser menor. Além de temperatura, o segundo teste é de performance. E aqui precisamos da lista de especificações. Resumo, as peças internas são iguais entre as versões. O processador é o mesmo AMD Zen 2, com 8 núcleos e 3.5 GHz de frequência, e a placa de vídeo é a mesma RDNA customizada. Temos apenas uma mudança na memória de armazenamento, que sobe na verdade na versão menor. Vai de 825 GB para 1 TB fechado, sem esquecer, claro, da possibilidade de expansão. A expectativa então é de mesmo desempenho. E olha, não dá para perceber de forma significativa uma diferença de qualidade. Eu rodei o Alan Wake 2 no modo qualidade e ambos estavam igualmente bonitos. No modo desempenho, taxa de FPS igual também, 60 por segundo. Num título compatível com 120 quadros por segundo, como Fortnite ou Resident Evil, eu percebi algumas quedas de vez em quando, com mais correria, porém nada que te atrapalhe. E é por isso que você não encontra um monte de vídeo no YouTube falando de como o Slim é pior. Tudo indica que apesar de ficar mais quente, o Slim consegue sim segurar o mesmo desempenho na versão mais nova. Todos os jogos compatíveis com 4K ou com 120 FPS, em um também são compatíveis no outro. Talvez esse seja o benefício de ser classificado como o PS5 nova versão e não o PS5 Slim. Num dispositivo menor, a Sony teria aquela desculpinha para diminuir o desempenho. Aqui, na versão definitiva, perdas não seriam aceitáveis. E por fim, questão sonora. Na comparação direta, nenhum problema. Mas isso foi com 1 hora de uso com os dois lado a lado. Durante nosso tempo com o PlayStation 5 na versão 1, algumas vezes em dias mais quentes, nós percebemos um ruído um pouco maior. É raro, mas acontece. Eu tentei chegar numa situação parecida, mas infelizmente o tempo aqui de São Paulo não ajudou. Só frio e chuva. Então, no uso do dia a dia, também é difícil perceber diferença. Com o ouvido colado no console, aí sim, o Slim fica um pouco mais alto, o que sugere que a ventoinha tem que trabalhar um pouco mais. Ou então, ela precisa chegar no máximo com mais frequência. Isso tudo, claro, na distância padrão de um sofá. Se você jogar com ele mais próximo, com um monitor, por exemplo, pode ser que você perceba melhor os 10 graus de diferença entre os dois e o ruído extra da versão Slim.
Mas gente, antes de continuar, deixa eu perguntar, vocês já conhecem o nosso comparador Escolha Segura? Ele é a nossa extensão e aplicativo que te ajuda a comparar preços entre lojas, testar cupons automaticamente e criar alertas para você nunca perder uma promoção. Caso você goste também de usar o Telegram, temos um grupo por lá com todos os cupons e promoções que encontramos todos os dias. É só acessar os links aqui na descrição e agora bora voltar. Bom, passamos pela construção, pelo desempenho, pelo aquecimento e pelo ruído. Falta só voltar rapidinho para a questão de preço. No valor direto com a Sony, existe uma diferença de $50. No entanto, esse não é o preço praticado pelo mercado, e o Slink costuma ser mais barato, por enquanto está mais caro. Eu comentei que a gente encontrou ótimos preços, mas foi rapidinho. Hoje você encontra a versão 1 por R$ 3.500, até no máximo lá R$ 3.300. Já o PlayStation 5 Slim aparece por R$ 3.800 atualmente, isso tudo com a versão digital. Mas então, tem outro detalhe também que vai além dessa flutuação de preço. Se você quiser o suporte vertical, são mais R$ 150. E se você quiser o driver de CD depois, seguindo o preço importado da Amazon, são mais ou menos R$ 700. Existem então esses acessórios que podem somar no preço final e deixar a versão tradicionalmente mais barata num valor mais elevado que o grandão, mesmo a longo prazo. Não considere então esse aqui o PlayStation Slim. Pense nele como uma versão nova, com atualização de tamanho, que está menor, e de memória de armazenamento, que está maior. O ponto fraco são 10 graus a mais na carcaça, só que essa não é uma temperatura arriscada que comprometa o desempenho. Mas olha, certamente não vale a pena você comprar um PlayStation 5 Slim se você já tem o PlayStation 5 original. Mas caso você esteja pensando em entrar no mundo da Sony agora, pesquisa bem o preço do grandão antes de escolher entre ele e essa versão 2. Mas e vocês, o que acharam? Gostaram do Slim? Estão torcendo pro Pro chegar diferente? Me contem nos comentários e não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e voltar mais vezes. Até a próxima!